Buenas! Neste vídeo iremos explorar uma ferramenta open source para analisarmos principalmente imagens e vídeos, facilitando para entendermos os nossos datasets, assim como realizar avaliações em modelos, buscar erros de anotação e aprimorar ainda mais os nossos datasets e modelos. E cá entre nós, o maior segredo da inteligência artificial são os dados. E se não tivermos um dataset muito bem construído e com anotações precisas e corretas, não existe milagre. Os modelos não irão performar da melhor forma possível, não importa o quão sofisticado seja a arquitetura que você estiver usando. Então, venha comigo que iremos ver o 51 e expandir nosso conhecimento na análise de datasets. Podemos começar vendo o repositório oficial do 51, que possui suas principais funções open source. Caso esteja trabalhando em equipe, ele possui uma parte paga, que traz algumas funções extras para trabalhar em equipe, possibilitando que mais de uma pessoa acesse o mesmo conjunto de dados, possibilitando inclusive compartilhar os resultados. Mas não iremos nos aprofundar nestas funcionalidades. O primeiro ponto interessante é que ele já está integrado dentro do PyPy, ou seja, basta rodar o comando py install 51 que já iremos instalá-lo no nosso ambiente do Python. Ressaltando que no atual momento é recomendado utilizar entre a versão 3.7 e 3.10 do Python. Dependendo das funções internas que for utilizar, será necessário baixar outras bibliotecas, como o PyTorch e o TensorFlow. Mas não se preocupe, o 51 irá avisar caso esteja faltando algo necessário para o que estiver tentando fazer. Não iremos focar no repositório, já que não iremos fazer alterações no código oficial. Mas um ponto importante, se irmos ao início do README, temos o link para a documentação oficial que é completa e detalhada. Às vezes, até demais, podendo ter a mesma informação em locais diferentes. Facilmente podemos nos perder de tanta informação, principalmente porque é uma ferramenta muito robusta, sendo compatível e muitas vezes tendo comunicação com diversas ferramentas na área, inclusive com a ferramenta de anotação Cevat que vimos em outro vídeo no canal. E iremos brincar um pouco com isso mais para frente. Algo que já iremos adiantar é que esta ferramenta possui três componentes principais. Uma delas é a compatibilidade com o Python, onde podemos realizar todas as funções internas via programação. O outro é o próprio aplicativo, que consiste de uma interface gráfica para explorar e manipular o dataset, facilitando a visualização. E por último, o Brain, que possui diversas ferramentas para facilitar a análise do dataset, permitindo, por exemplo, identificar as imagens mais semelhantes, erros de anotação e principais falhas nas detecções dos modelos que treinamos, facilitando identificar quais pontos do dataset que podem ser melhorados. Eu até diria que essa parte da documentação está desatualizada e hoje contém mais componentes, mas isso não entra no caso. Ok, já vimos que o 51 apresenta diversos recursos, mas e como isso tudo funciona? Simples. O 51 foi muito bem desenhado para funcionar dentro do Jupyter Notebook ou do Jupyter Lab, e é para lá que iremos partir. Só que antes de começar, só gostaria de mencionar que ele também funciona em um script tradicional do Python, mas eu não recomendaria para iniciar, já que ele se torna muito mais complexo, devido à dificuldade de visualização da aplicação. Mas depois que tudo estiver pronto, pode ser uma boa opção. Vamos começar importando algumas partes que iremos utilizar dentro do 51, se destacando as funções básicas, o Brain que comentamos, o Zoo, que são datasets e modelos pré-disponíveis, o ViewField, que nos ajudará principalmente a realizar filtro nos dados, e o tradicional OpenCV e NumPy, que irão nos ajudar a fazer algumas brincadeiras. Bom, a maioria das funções básicas estão disponíveis nesta página da documentação, que inclusive são comparadas com a biblioteca do Pandas. Então, se você já a conhece, ficará ainda mais fácil para entender.
Não iremos passar por todas elas, já que são muitas, mas por algumas que achei mais interessantes. O primeiro ponto, e talvez o mais importante, é a importação do dataset para dentro da ferramenta. E para fazer isso, podemos utilizar um dataset disponível no Zoom e pode ser conferido neste link. Inclusive, temos o Quick Start, que consiste de um dataset anotado e com inferências para poder brincar com tudo que a ferramenta disponibiliza. Já o Zoom Model possui diversos modelos treinados que podemos utilizar para fazer pré-anotação em datasets. E para fazer isso, basta chamar a variável onde armazenamos os dados e apply model, informando o nome da chave que irá armazenar os resultados. Mas, estamos aqui não para usar datasets prontos, mas sim para criar os nossos próprios datasets. E para importá-los, podemos chamar foo.dataset.fromDish, informando um nome para representar o dataset, o caminho para o dataset e o formato das anotações. Infelizmente, não achei uma forma de pegar imagens sem arquivos de anotação. Então, pelo menos uma anotação vazia para as imagens é necessária. Caso contrário, a imagem será ignorada e não irá aparecer dentro do 51. Neste caso, estou utilizando um dataset disponível no Kaggle, que baixei para minha máquina e foi anotado no formato do YOLO. Com o dataset carregado, podemos chamar Launch App, informando o dataset que queremos visualizar, podendo alterar a porta que será utilizada, muito útil para caso queira ter mais de um 51 aberto ao mesmo tempo, em datasets diferentes ou com filtros diferentes. Por padrão, a porta é a 5151. Toda vez que executarmos o launch, é criada uma seção, que nada mais nada menos é a aplicação do 51, e dentro dela existe o que é chamado de View, que é literalmente os dados que iremos visualizar, o qual podemos aplicar filtro e alterações que não irão afetar diretamente o nosso dataset. Inicialmente pode ser meio confuso, mas conforme formos avançando, talvez fique mais fácil. E bom, temos o parâmetro alto, que se for desativado não irá mostrar a aplicação ao rodar o comando, apenas criando a seção, que para abri-la deverá chamar a seção.show. Como comentei, o 51 é compatível com Jupyter, conseguindo inclusive abrir dentro dele, e esta é a carinha da ferramenta, onde podemos fazer quase tudo dentro dela, tendo no lado esquerdo alguns elementos que podemos manipular e conforme formos adicionando mais informações, eles irão aparecer aqui. Neste caso, temos apenas as anotações, que por padrão aparecem em Ground Truth. Mais para frente, também iremos ter os resultados dos modelos, além de outras métricas. Caso tenha percebido, todas as classes estão com a mesma cor. Para diferenciá-las, podemos acessar Color Setting e selecionar para as anotações terem cores diferentes conforme os valores. Aí sim, cada classe terá uma cor diferente. Voltando para o lado esquerdo, se expandirmos os elementos, dependendo das informações dentro dele, podemos filtrar os dados. Neste caso, se selecionar Bus, irá mostrar somente imagens que possuem pelo menos um objeto classificado como ônibus. Se irmos neste ícone na parte superior que se chama Patches e selecionarmos Ground Truth, ou seja, as anotações dentro deste grupo, será realizado um zoom em cada um dos objetos, o que facilita para identificar se a anotação está correta e, inclusive, olhando as imagens, já conseguimos identificar 2 erros, onde temos 2 pessoas classificadas como ônibus. Ao acessar uma das imagens, também podemos fazer mais algumas manipulações e ver informações específicas daquela imagem, alterando os filtros para visualizá-la melhor. E, bom,
Este é um pequeno overview da aplicação que iremos pouco a pouco vendo mais funcionalidades ao longo do vídeo. E caso queira visualizar em uma tela maior, pode chamar a função OpenTab, que irá abrir a seção em uma nova aba no navegador, ou apenas digitar localhost 2.5151. Vale ressaltar que existe uma versão desktop que pode ser chamado com o parâmetro desktop igual a true, mas não consegui fazer ela funcionar corretamente. E como possui as mesmas funcionalidades que a versão web, não irei me aprofundar nela. Bom, se printarmos o nosso dataset, iremos ver algumas informações, como o nome que adicionamos para ele, o tipo, que no caso são imagens, quantidade de sample, ou seja, imagens, persistent, que se for falso, irá deletar o dataset da aplicação quando encerrarmos todos os processos, e se for verdadeiro, ele será preservado. Pelo menos teoricamente, pois até mesmo meus datasets como falso foram mantidos no final da minha sessão. Mas deixamos para nos aprofundar nisso mais para frente. Tags para informar características do dataset, como treinamento, validação e testes. Por fim, os campos existentes para cada uma das imagens, onde temos um ID criado pelo Fifth One, local onde está armazenado a imagem, tags das imagens. Mais para frente, iremos ver melhor suas utilidades. Metadados da imagem, como sua extensão, se é JPEG ou PNG, tamanho do arquivo, dimensões da imagem. Já o Ground Truth são as anotações. E como estamos operando um dataset de detecção de objetos, ele é do tipo Detections. Ou seja, dataset consiste em uma classe que contém os dados na estrutura do Fifth One. Os samples armazenam todas as informações dos dados. E os fields são atributos dos samples. E caso você tenha percebido, os metadados das imagens por padrão não aparecem ao importar um dataset customizado. E para fazer isso, basta chamar a variável que armazenamos o dataset e compute metadata para coletar essas informações. Agora sim, se voltarmos para a aplicação e abrirmos uma imagem, teremos no lado direito os metadados relacionados a ela, além da possibilidade de realizar filtros relacionados a algum dos seus valores. Voltando para o dataset, também podemos acessar os valores via Python, chamando o dataset evalues, passando como parâmetro a informação desejada. Neste caso, estamos vendo todos os caminhos e nome das imagens, sendo possível fazer isso com qualquer campo dentro do sample. E aqui entra alguns comandos para manipular os dados, como o skip, que neste caso irá pular as 3 primeiras imagens e pegar o resto do dataset. Inclusive, se vermos o resultado do novo dataset que coletamos, na última linha irá aparecer os filtros aplicados a ele. Se compararmos com o dataset original, iremos ver que não temos as 3 primeiras imagens. Outra função é o limit, que irá limitar a quantidade de dados coletados. Neste caso, irá pegar somente as 4 primeiras imagens. Já o take irá pegar imagens aleatórias de dentro do dataset, ou seja, cada vez que rodarmos, teremos imagens diferentes, exceto caso esteja utilizando um seed fixo. Depois, o shuffle, que é um comando clássico para manipulação de dados, e irá bagunçar o nosso dataset. Muito útil para vermos o dataset de uma perspectiva diferente ou para começar a separar para treinamento, teste e validação. O próximo tópico que iremos ver é o componente Brain, que, conforme falamos, é um dos 3 principais componentes da ferramenta. Se acessarmos sua documentação, iremos ver que ele possui 5 funções principais, tendo o Embedding, Similarity e Uniqueness como funções principais para visualizar e entender melhor o nosso dataset.
onde o embedding irá agrupar as imagens que possuem características parecidas. O Similarity irá ajudar a procurar imagens similares no dataset, ajudando principalmente a encontrar quais imagens devem ser adicionadas ao dataset principal para representar melhor o objetivo desejado. Ou seja, é interessante pegar aqueles casos que o modelo está errando e procurar em uma base grande de dados outras imagens similares para serem anotadas e adicionadas na próxima rodada de treinamento. E o Uniques irá nos informar o quão único cada imagem é, permitindo remover imagens muito parecidas e que provavelmente não irão ajudar muito, além de identificar imagens repetidas que podem atrapalhar nossas avaliações, já que se tivermos imagens iguais tanto em treinamento quanto em teste ou validação, os resultados serão melhores do que realmente são. Ou a encontrar situações pouco representadas, que possuem características únicas demais. Já o Mistakeness e o Hardness irão nos ajudar a aprimorar nosso dataset e poderão ser utilizados após termos treinado pelo menos uma vez o nosso modelo, já que serão utilizados as inferências realizadas. Podemos utilizar o Mistakeness para encontrar situações que estão faltando ou estão com anotações erradas, assim como localização imprecisa das coordenadas do objeto. Levando em consideração que se o modelo teve uma confiança muito alta em algum objeto, muito provavelmente ele realmente existe. Já o Hardness irá identificar situações que um modelo teve dificuldades, ou seja, a confiança ficou duvidosa. Em um problema de classificação binária, seria mais ou menos aquelas situações que o valor ficou 0.4, 0.5 ou 0.6, considerando um threshold de 0.5. Ou seja, sabe aquela situação em que você possui milhares de imagens novas, mas não quer ou não pode anotar todas elas? Pois então, ele irá ajudar a identificar e selecionar quais imagens devem ser anotadas e adicionadas no nosso dataset, e que irão provavelmente ter um impacto maior. Já vou adiantar, não iremos olhar todos eles, mas se você se interessar por algum específico, saiba que nessa documentação eles estão bem explicados e com exemplos. Inclusive, podemos voltar para o nosso notebook e ver o Similarity e o Uniques em ação. Mais para frente, em momentos oportunos, iremos ver outras funções dentro do Brain. Começando pelo Similarity, podemos chamar Compute Similarity, passar o dataset, o modelo que será utilizado e o nome do campo que irá armazenar as informações. Ao finalizar, podemos abrir a aplicação, selecionar uma imagem que queremos procurar outras similares a ela, inclusive podendo selecionar mais de uma ao mesmo tempo. Depois, na parte superior, selecionar o ícone de Sort by Image Similarity e clicar para mostrar. Com isso, irão aparecer todas as imagens classificadas como parecidas com aquela que marcamos. E para voltar para o dataset completo, basta clicar na ferramenta novamente e Reset. Já para calcular o Uniques, basta chamar a função Compute Uniques dentro do Brain e passar nosso dataset como parâmetro. E depois podemos chamar o 51 para visualizar dentro do aplicativo. Como podemos ver, no lado esquerdo foi adicionado o elemento Uniques, que se marcarmos irá aparecer o valor de cada imagem. E se expandirmos, podemos filtrar valores desejados, podendo dizer que queremos imagens que não são tão únicas assim. Inclusive, este filtro ajuda a encontrar imagens repetidas. Como estamos utilizando um dataset criado a partir de um vídeo, é normal elas serem muito parecidas. E se desejar, podemos ir mais para o lado das imagens
únicas, o que pode ou não ser algo bom, como neste caso que temos uma câmera embaçada. Talvez tenha sido uma anomalia e que não será cotidiano no nosso modelo final. Ou seja, não precisamos adicionar no dataset de treinamento. Claro que teríamos que investigar melhor, mas pode ser um sinal. Bom, como vimos na plataforma, podemos brincar com filtros e que inclusive podemos também fazer via código utilizando até mesmo condições mais robustas e isolando as situações de interesse. Vamos começar fazendo um bem simples. Neste caso, estamos chamando o nosso dataset e a função match, onde iremos chamar f, que consiste do viewField, que importamos no início do notebook e permite realizar expressões baseadas em informações existentes dentro do dataset. No parâmetro, iremos informar qual campo iremos utilizar. Neste caso, é o Unix, e iremos pegar somente casos menores do que este valor. Então, se abrirmos a aplicação utilizando o resultado, iremos ter menos imagens. Isso porque só serão visíveis os que atenderam o filtro, ou seja, olhamos literalmente para aquelas situações que temos interesse. Vamos ao outro exemplo. Neste caso, iremos pegar o elemento ground truth, que é onde estão armazenadas as anotações. Depois, iremos entrar em detections, onde estão as informações de cada um dos boundbox presentes nas imagens, e iremos contar quantos objetos anotados existem em cada imagem, para pegar somente os casos que não possuem nenhuma anotação. E olha lá! Realmente temos algumas imagens que talvez até nem fazem sentido existir, e outras que estão faltando anotação. Mas e se quisermos ordenar os nossos dados? Para fazer isso, podemos chamar a função sortBy, que possui a mesma lógica que o match. Porém, desta vez, podemos chamar o parâmetro reverse. Se ativado, irá ordenar do maior ao menor. Caso contrário, do menor ao maior. Rodando nosso código, iremos visualizar as imagens que são consideradas mais comuns dentro do dataset, o que ajuda ainda mais a identificar imagens repetidas ou que são tão parecidas que talvez nem precisamos dedicar tempo para anotá-las, ou, neste caso, para consertá-las. Subindo mais um nível, a ferramenta também permite realizar filtros mais complexos, podendo unir mais de uma condição utilizando operações lógicas. Para quem conhece a biblioteca Pandas ou outras linguagens de programação, talvez não irá estranhar estes símbolos. O Fifth One optou por utilizar o E comercial para operação de AND e o pipe para operações de OR. Neste caso, estamos novamente chamando o match e dentro dela informando que queremos Unix maior que 0.7 e menor que 0.77. Já adianto, se quiser adicionar diversos ends, pode criar uma lista e chamar o f.all, ou para os casos de OR, chamar o f.n. E por fim, para a negação, adicionar o acento til antes da condição. Aqui podemos ver o resultado, onde temos apenas duas imagens que atenderam o critério. Por fim, vamos finalizar com mais um tipo de filtro, que dessa vez é o contains. Nesta linha, estamos pegando as classes de cada um dos boundbox anotados e verificando se na mesma imagem contém bus e motorbike. Caso queira que a imagem contenha pelo menos uma das classes informadas, pode alterar o parâmetro all para falso, fazendo a operação ser considerada um OR. Com isso, temos todas as imagens que contêm as duas classes. Todos os filtros aplicados no view atual aparecem nesta barra superior que inclusive podemos editar por aqui,
ou, se clicar no X, excluir todos os filtros, podendo até mesmo adicionar novos filtros aqui por dentro mesmo, como neste caso que estou fazendo um sort by. Com isso, finalizamos algumas operações para realizar filtros no dataset. Basta ir concatenando-as para buscar as situações desejadas. Inclusive, se rodar o comando list_view_stages, teremos todas as operações possíveis de realizar dentro do view, contendo todos os comandos possíveis para filtrar e organizar os dados. Apenas para não deixar passar batido, temos algumas operações para ter uma visão mais ampla do dataset, como a operação count, que irá contar quantas vezes uma determinada situação aconteceu. Neste caso, estamos contando a quantidade de objetos anotados. O sum irá somar todos os valores, e o min irá fazer a média, e o std calcular o desvio padrão. Já o bound, pegamos o menor e o maior valor presente, e o quantiles, calculamos o quantil dos valores passando em porcentagem as posições desejadas. Ou seja, neste caso, temos o 0,8, o que significa que 80% dos dados são menores que este valor. Já para o 0,4, significa que 40% dos valores são menores que este valor. Finalizando com distinct, que pega todos os valores únicos de um campo. Neste caso, estamos pegando as classes que possuem pelo menos uma notação. Para ver todas as operações deste tipo disponível, podemos ver na documentação ou através do comando list_aggregation. E para finalizarmos com algumas das operações básicas da ferramenta, vamos para alguns comandos para alterar as informações dentro do dataset. Podemos começar, só por garantia, fazendo um clone do dataset atual, só para garantirmos que não iremos perder nossa condição atual com alguma alteração errada. Ressaltando que as alterações realizadas aqui não irão afetar o dataset físico, apenas a viewer dentro do Fifth One. Às vezes, podemos querer adicionar um campo novo para facilitar a exploração e filtragem dos dados. Uma alternativa é criar um campo novo. Neste caso, iremos passar por todos os dados e armazenar em uma lista a quantidade de objetos anotados em cada imagem, para criar um campo novo chamando setValues e informar que ele irá se chamar TotalBbox. Ao rodar a aplicação, podemos encontrar o elemento recém-criado, permitindo fazer filtros, assim como já fizemos com outros campos. Já em outras situações, também podemos querer adicionar dados em um dataset já existente, ou até mesmo, por que não, unir mais de um dataset. Podemos fazer isso chamando addSample. Neste caso, estou apenas pegando a primeira imagem do dataset e readicionando-a, mas também poderíamos chamar full.sample e passar o caminho para a imagem que desejamos carregar e adicionar ao dataset. Já o caso contrário também é possível. Podemos passar os samples que desejamos deletar. Neste caso, estou pegando 10 casos aleatórios e chamando delete sample para removê-los. E caso você só tenha os IDs dos casos que deseja deletar, não tem problema. Pode passar somente eles que a ferramenta também irá conseguir fazer o trabalho. Assim como apenas visualizar os IDs específicos, pois se passar eles em select, ele irá retornar somente as imagens. Outra manipulação possível é a alteração do nome dos elementos chamando rename sample field, passando um nome atual e um novo nome. E ao rodar a aplicação, iremos ver que agora ele foi renomeado para apenas GT. Uma função muito interessante do Fifth One são os seus plots, que funcionam de forma interativa com a aplicação.
Para vermos como isso funciona, iremos utilizar o dataset MNIST, pois será mais fácil de visualizar. Assim como a função de embedding do componente Brain que comentamos anteriormente. Ou seja, iremos utilizar o embedding para criar grupos de imagens que possuem características parecidas. Para fazer isso, podemos utilizar modelos para criar embeddings, que é o mais recomendado para imagens mais complexas. Mas no nosso caso, que são imagens simples, vamos apenas pegar os valores dos pixels de cada imagem e passar para a função do Brain, chamando Compute Visualization, utilizando o método UMAP para comparar os embeddings. Com isso, será iniciado um pequeno treinamento do modelo para fazer o agrupamento das imagens. E assim que estiver pronto, podemos iniciar nossa aplicação passando o dataset que já terá as informações internamente. Apenas para ficar maior e melhor de visualizar, vou abrir a seção em uma aba separada, apenas digitando localhost e a porta. Algo que não comentamos ainda é que temos este mais ao lado da aba Samples. E antes de irmos para os embeddings, vamos dar uma passada nos histogramas. Neles é possível visualizar os dados quantitativos, como quantidade de objetos anotados para cada classe, assim como qualquer outra informação que temos no dataset. Ok, voltando para os nossos embeddings, vamos acessar a sua aba. Depois podemos selecionar o Brain Key que utilizamos ao chamar a função anteriormente. Na primeira visualização, os grupos estarão apenas aparecendo, mas podemos selecionar cores customizadas para cada um deles conforme informações que temos do dataset. Mas imaginando um dataset que ainda não temos anotação, isso já iria nos ajudar, pois poderíamos fazer uma pré-anotação para os grupos, pegando algumas imagens de cada um deles, identificando suas classes e classificar todo o grupo. Mas neste caso, já temos as classes, então podemos ir em cores e selecionar groundTruth.label. Agora sim, temos os grupos coloridos conforme suas classes. Mas antes, vamos selecionar para dividir as abas de forma vertical, para vermos tanto o plot quanto os dados. Podemos selecionar uma parte dos dados para vermos as imagens presentes. Inclusive no lado direito, podemos dar 2 cliques em um grupo para vermos somente ele no plot. E selecionar as imagens que estão mais distantes do grupo, ou seja, que o modelo classificou como sendo imagens não relacionadas ao grupo principal, o que pode ajudar a identificar imagens com anotação errada ou até mesmo duvidosas, levantando o questionamento se faz sentido mantê-las. Beleza, voltando para o Jupyter, também deixa a opção de plotar o gráfico por dentro do próprio Jupyter. Neste caso, já iremos chamar o grupo que será utilizado para colorir os nossos pontos e iremos chamar o plot.attach, para dizer que o plot estará vinculado com a nossa seção. Ou seja, ao selecionarmos a ferramenta laço e depois a região dos dados dentro do plot, eles serão atualizados na seção, da mesma forma que vimos por dentro da aplicação. Beleza, vamos botar a mão na massa. Vamos supor que temos um modelo treinado e que iremos avaliá-lo e revisar as anotações de um dataset. Para fazer isso, vou pegar um modelo do YOLO V8 versão X e o próprio dataset de validação do Coco. Devido a um probleminha na declaração das classes dentro do Fifth One que fez com que algumas ficassem com valores não relacionados às classes, apenas irei filtrar essas situações para conseguir pegar as classes corretamente. Como neste caso já temos uma função que converte o output da detecção do YOLO para o formato do Fifth One, irei utilizá-lo. Mas caso esteja utilizando outro modelo, pode conferir nesta página da documentação.
Em resumo, irei pegar o caminho para cada um dos samples, ou seja, imagens do dataset, enviar para o modelo processar e depois com a função toDetections converter a saída do YOLO V8 para o 51, armazenando-a em uma chave nova dentro do próprio sample chamado de YOLO V8. Não esquecendo de chamar o ponto .save para salvar no dataset principal. Logo após finalizar todo o processamento, apenas para entender melhor, podemos ver o que existe dentro de dataset, onde iremos visualizar a chave YOLO V8, onde armazenamos os resultados no modelo, no mesmo formato que o ground truth, que são as anotações, ou seja, os valores reais. Se acessarmos a plataforma, iremos ver a chave que acabamos de criar, podendo filtrar somente detecções de determinados valores de confiança, assim como acessar as imagens e ver tanto as anotações quanto as detecções com suas confianças, o que também nos dá uma noção do quão precisos estão os boundboxes e visivelmente o que o modelo está errando. Como temos tanto as anotações quanto os resultados do modelo, podemos chamar Evaluation Detections, salvando os resultados em eval, e informando que também queremos calcular o Mean Average Precision. Caso esteja utilizando outro tipo de modelo, como ter classificação ou segmentação, pode conferir mais informações nesta página da documentação. Ao finalizar as avaliações, podemos abrir novamente a nossa sessão para identificar que agora temos o eval true positive, false positive e false negative, que ao marcá-los irá informar a quantidade de ocorrências em cada uma das imagens. Inclusive, se expandirmos eles, podemos filtrar apenas casos que tiveram determinados valores, novamente ajudando a localizar as principais falhas no aprendizado do modelo e, por que não, também localizar falhas nas anotações. Apenas para entendermos o que foi armazenado de cada detecção realizada pelo modelo e pela validação, podemos mostrar os valores do primeiro objeto da primeira imagem do dataset. Entre as informações, vemos a sua classe, as coordenadas do boundbox, confiança, se a detecção está correta e, caso positivo, também teremos o valor do intersection over union. Mas o que é mais importante aqui é que podemos realizar filtros baseados nessas informações, assim como vimos anteriormente, e iremos fazer alguns mais para frente. De chamarmos a variável que armazenamos os resultados ao chamar a função para fazer as avaliações, temos o print report, que irá mostrar as métricas individuais das classes. Ou, se preferir a média do dataset, pode ser utilizado metrics e o próprio ME para pegar o valor do Mean Average Precision. E como comentamos, os filtros são válidos para os campos novos. Neste caso, vamos ordenar para ver os casos que tiveram mais detecções erradas. O que neste dataset até podemos localizar algumas imagens que, na verdade, o modelo está correto. Apenas a anotação que está faltando. Mas enfim, o importante é saber que temos a possibilidade de utilizar filtros. Ah, e lembra dos plots interativos? Pois então, podemos fazer uma matriz de confusão interativa, porém, para isso, teríamos que rodar o Evaluation Detection novamente, mas utilizando os parâmetros padrões. Como neste dataset temos muitas classes, vou ordenar as classes que possuem mais objetos anotados e pegar somente da segunda até a 11ª classe mais frequente, já que a primeira classe está muito desbalanceada, o que tende a nossa matriz somente para ela. Caso você tenha um dataset com poucas classes, pode rodar diretamente o Plot Confuse Metrics, sem qualquer parâmetro, pois automaticamente irá pegar todas as classes individuais.
Assim como fizemos da outra vez, iremos utilizar o plot.attach para vincular o plot à nossa seção do 51. E bom, esta é a nossa matriz de confusão, que ao clicar em cima de um dos valores, ele será atualizado na seção que estiver aberta, mostrando somente os objetos presentes no grupo que selecionamos, que neste caso são falsos positivos, ou seja, somente os objetos da classe selecionada que não foram detectadas pelo modelo. Ah, não sei se você sentiu falta, mas existe a possibilidade de ver a contagem dos valores presentes em cada um dos campos no lado esquerdo. Se irmos nas opções, por padrão estará marcado como Best, o que significa que se o dataset tiver mais de 10.000 samples ou mais de 1.000 imagens com 15 classes, será utilizada a opção Fast, que não irá calcular e mostrar os valores dos campos, com o objetivo de deixar a aplicação mais leve. Caso contrário, será utilizado o WOW, que irá mostrar a contagem e atualizar a contagem dos campos o tempo todo. Partindo para outra função no componente Brain, vamos analisar o Mistakeness, que irá receber o dataset, o nome da chave que contém as inferências no modelo e onde estão as anotações. Com isso, ele irá calcular os casos que possuem mais chance de anotação estar faltando ou estar com a anotação errada, ou seja, irá nos ajudar a encontrar problemas na nossa anotação. E ao finalizar, vamos ordenar as imagens deixando as que possuem maiores valores de mistakeness aparecendo primeiro. Vamos apenas alterar as cores para ter uma para cada classe, apenas para facilitar a visualização. Podemos abrir, por exemplo, a primeira imagem. Pode não estar muito fácil de ver, mas aqui temos duas anotações no mesmo objeto, um dizendo que ele é um forno e outro um micro-ondas. E se voltar, podemos abrir esta outra imagem, onde a anotação diz que esta região consiste de um teclado, sendo que o modelo falou que existe um notebook e mais para cima um teclado. E bom, fica a seu critério definir quem está errado. Também podemos aprimorar este filtro, dizendo que só queremos ver detecções com mais de 95% de confiança, o que ajuda a eliminar algumas sujeiras que vão mais atrapalhar do que ajudar na localização do problema. Ao calcularmos o mistakeness, a ferramenta também calcula o possible missing, que consiste em inferências com confianças altas para algum objeto que não existe anotação. Eis curioso, quando a inferência falou que não existe objeto, mas a anotação falou que existe, ou seja, ambos também ajudam a detectar problemas nas anotações, mas deixamos para falar melhor deles mais para frente. Ou ainda, se não achou o mistakeness bom o suficiente, uma estratégia é olhar somente para os falsos positivos com confiança alta, o que também, em alguns casos, podem nos ajudar a identificar situações com anotação errada, ou que o nosso modelo se perdeu completamente, e talvez precisamos adicionar mais exemplos relacionados. Lembra lá no início que ao carregarmos um dataset adicionamos um nome a ele? Pois então, isso é interessante para caso queiramos abrir um dataset que já foi carregado para dentro do 51, como estes casos que carregamos durante esse Jupyter e que teoricamente serão removidos caso não alterarmos a variável interna chamada persistent antes de encerrar todos os processos relacionados ao 51. Caso ele seja verdadeiro, quando voltarmos, o dataset irá continuar, podendo rodar apenas load dataset e o nome dado para o dataset. Outra forma de deletá-los é utilizando o ponto delete no final da variável que está armazenando o dataset. Mas, caso pretenda utilizar a longo prazo, pode salvar todas as alterações realizadas em um arquivo .json, armazenando tudo existente dentro dele,
como neste caso, que estamos com o dataset que fizemos inferência e calculamos os erros. Tudo ficará dentro do JSON e quando quisermos utilizar novamente, não será necessário refazer as inferências e os cálculos, sendo necessário apenas ter as imagens salvas em disco, já que elas não irão ficar dentro do JSON. E depois, para carregá-lo, basta apenas chamar dataset.fromJSON, que tudo irá voltar para a mesma situação de quando foi salvo. Ok, aí você pode estar se perguntando, agora que identificamos que nosso dataset possui problemas, como podemos resolvê-los da forma mais eficiente possível? E a resposta está na possibilidade de enviar os dados para a ferramenta de anotação CVAT, que já falamos dela em outro vídeo, ou para a ferramenta Label Studio ou Label Box, mas nesse vídeo irei focar somente na CVAT, já que já conhecemos ela e para as outras ferramentas é quase igual. Vamos começar mostrando as imagens com mais casos de Possible Missing, ou seja, que o modelo está confiante que existe algum objeto no local, mas não temos anotação. Bom, já na primeira imagem, já identificamos um problema, pois a anotação possui somente 2 dos 5 elefantes presentes na imagem. Então, podemos marcar o box na parte superior esquerda. Beleza. Apenas para facilitar o entendimento, vou marcar mais algumas imagens que já vi que estão faltando anotações. Depois que tivermos elas marcadas, podemos clicar no ícone de uma tag para adicionar uma tag para essas imagens. E não esqueça de clicar Apply, caso contrário, não será salvo. Inclusive, é possível adicionar as tags diretamente nas anotações específicas, mas como irei enviar a imagem inteira para anotação, vou manter na imagem mesmo. Ressaltando que a criação das tags podem ser feitas para qualquer situação e podem ajudar a filtrar dados específicos, como, por exemplo, quando estiver analisando os dados e identificar alguns pontos interessantes para se aprofundar depois, ou até mesmo para deletar os dados ou revisar as anotações. Isso porque, além de ficar no lado esquerdo do painel, também podemos utilizar a função Match Tags, que irá buscar todas as imagens que possuem determinada tag, que, neste caso, vamos armazenar dentro da variável toAnnotate. Bom, vou utilizar a própria plataforma da CVAT, que possui recursos gratuitos e que para este caso será suficiente. Mas se quiser utilizar a versão Docker, que vimos em outro vídeo como instalá-lo, pode ser conferido nessa página da documentação. Em resumo, poderemos adicionar um nome para esta requisição para o Fifth One saber de onde deve puxar as anotações depois. De qual campo iremos enviar a anotação, neste caso vou pegar do próprio Ground Truth. Depois, o tipo da anotação, as classes possíveis. Como não sei ao certo quais serão utilizadas, vou enviar todas disponíveis no dataset, mas poderíamos enviar somente as que estão presentes nas imagens que estamos enviando. Por fim, a plataforma de anotação que será utilizado e se desejamos abrir a ferramenta de anotação ao enviar os dados. Como não configurei internamente as credenciais, ele irá solicitar meu usuário e senha da plataforma CVAT. Caso deseje, na documentação existem algumas formas de configurar internamente o Fifth One para não ficar solicitando usuário e senha o tempo todo. Ao finalizar, será aberto um job dentro do CVAT e que podemos consertar as anotações que identificamos anteriormente. Se desejar, também é possível criar projetos, associar a determinadas contas e várias outras funções do CVAT diretamente do Fifth One. Mas não irei me aprofundar nisso neste vídeo e está disponível na documentação. Ao finalizar, podemos voltar para o Jupyter e com o comando print status é possível ver a situação da anotação dentro do CVAT. E para puxar as anotações,
Basta chamar o dataset load annotations, passando o nome que utilizamos ao enviar as imagens. E caso deseje deletar o job criado, pode passar cleanup igual a true, com isso removendo de dentro do Cevat. E pronto! Se puxarmos as imagens que possuem as tags que enviamos para a anotação, iremos ver que agora elas estão com as modificações que realizamos. Inclusive, como não faz mais sentido manter essa tag para as imagens, podemos removê-la, utilizando um tag samples e o nome da tag. Finalizando com chave de ouro, a ferramenta também permite exportar os dados com suas anotações, o que se mostra interessante principalmente quando foram realizadas alterações. Inclusive, não precisamos exportar no mesmo formato que importamos. Neste caso, quando importei, ele estava no formato do Coco, mas agora irei exportar para a pasta MyExport com o formato do YOLO, pegando as anotações presentes no campo Ground Truth. E ao finalizar, podemos acessar a pasta e ver que temos o formato do YOLO, ou seja, uma pasta contendo somente as imagens e na outra somente as anotações com as coordenadas dos boundbox. Pois é, quando falei que essa ferramenta é bem completa e apresenta diversos recursos, eu não estava brincando. E olha que nem sequer conseguimos passar por 100% dos recursos do Fifth One. Busquei apresentar os que achei os mais genéricos que podem ser utilizados nos mais diversos projetos e espero que eu tenha te ajudado de alguma forma para entender e melhorar ainda mais seus datasets. Também não fique acanhado. A documentação está disponível para você expandir ainda mais os seus conhecimentos. Com isso, podemos finalizar por aqui. E quem sabe, até a próxima. Fui!